Duplica o teu depósito no Casino Bacana Play. Um vídeo de Jorge Jesus com uma águia está a fazer sucesso nas redes sociais. Vamos ver esse momento em que Jorge Jesus ouve uma águia. Já está. Neste vídeo consegue ouvir-se a águia da Portela, que chama a atenção de Jorge Jesus. O voo da águia da Portela é uma das imagens mais icónicas do Carnaval do Rio de Janeiro. Foi lá que Jorge Jesus assistiu a este momento, junto da família. Nas redes sociais, este vídeo está a provocar muitas reações, até porque a águia é também o símbolo do Benfica, ex-clube de Jorge Jesus. Vemos mais uma vez a reação do técnico do Benfica, parece algo surpreendido quando ouve este ruído da águia e depois pega também ele próprio no telemóvel para filmar esse momento. Está também a apontar para cima, por isso está também a referir-se a esta pessoa que está junto a ele sobre esse momento. Sabemos que Jorge Jesus esteve no Rio de Janeiro a acompanhar o Carnaval do Brasil, disse mesmo nas redes sociais que este era um sonho de criança que cumpriu. Disse também que voltou a estar junto de amigos e de pessoas com as quais tem uma boa relação e teve também alguns pedidos por parte dos adeptos do Flamengo para que voltasse ao clube brasileiro. Teve também sabemos que Jorge Jesus é muito apreciado pelos adeptos do Flamengo e houve também alguns deles que fizeram questão de o dizer, e vemos ainda o momento em que Jorge Jesus parece surpreendido com este ruído da águia durante o Carnaval no Brasil. Os exames ao sangue e à urina dos ciclistas da W52 Futebol Clube do Porto deram todos negativo. A notícia foi avançada pelo jornal Record, que acrescenta que foram ainda escrutinados todos os índices relativos aos passaportes biológicos dos atletas, foram validados e considerados em ordem. Nenhum ciclista acusou qualquer substância dopante nas análises feitas na sequência da Operação Prova Limpa. Apesar dos resultados negativos, os ciclistas da W52 Futebol Clube do Porto foram apanhados na posse de substâncias dopantes, arriscam 4 anos de suspensão. A explicação é do comentador da CMTV, Ricardo Tavares, que revela que o facto de os ciclistas estarem na posse de substâncias proibidas já é, por si só, uma infração. E temos também alguns dados para acrescentar sobre este caso, nomeadamente porque este castigo aplicado a estes jogadores por estarem na posse de substâncias dopantes é se não justificarem naturalmente o porquê de estarem na posse dessas mesmas substâncias. O novo diretor desportivo da W52 Futebol Clube do Porto garante que a equipa não vai acabar e que tem um projeto para mais 3 anos. Jorge Henriques admite ao jornal O Jogo que a equipa pode ser impedida de correr na sequência da Operação Prova Limpa. Diz ainda assim que, no pior dos cenários, a equipa pode ficar parada esta época, mas garante que vai regressar na próxima com um projeto de futuro. Jorge Henriques acrescenta que a W52 Futebol Clube do Porto vai respeitar todas as decisões legais, uma vez que quer a verdade. Considera que a W52 e o Futebol Clube do Porto não podem ter a imagem ligada à atual situação e defende que o ciclismo deve estar agradecido às duas instituições por, ao contrário de outras no passado, aceitarem continuar. Já vamos voltar a este tema, a esta polémica que tem marcado os últimos dias, mas para já olhamos também para um jogador em destaque no mercado do Benfica. Ibrahim Sangaré é alvo do Clube da Luz para o reforço do meio-campo na nova época. É um jogador do PSV, equipa de Roger Schmidt. O futuro técnico do Benfica entende que o médio defensivo Costa Marfinense é fundamental para a construção da equipa base para a nova época. Este é um desejo caro. Sangaré foi contratado pelo PSV ao Toulouse em 2020 por quase 10 milhões de euros. Entretanto, valorizou-se ainda mais. Tem agora um valor de mercado de 16 milhões de euros. São números do site especializado Transfermarkt. O Benfica tem concorrentes de peso na corrida por Sangaré. O Arsenal e o Leicester também estão interessados neste jogador, que é dos mais utilizados por Roger Schmidt. Soma 46 jogos e 4 golos pelo PSV nesta época. Entendes, José Calado, o porquê de ser tão importante este jogador para Roger Schmidt? Gostavas de o ver no Benfica? Não, entendo o porquê. Já é sabido de muita gente e quem acompanha o fenómeno futebolístico
que o Benfica há muito andava no mercado à procura de um trinco, por assim dizer. A realidade é que este jogador pode fazer essa posição. Também quando jogava no Toulouse ele fazia só número 6 e fazia número 8 também. Mas eu acho que vai ser muito difícil trazer este jogador para o Benfica. Costa do Marfim, 24 anos, ainda é um jovem, margem de progressão tremenda, tem 1,90 m, ou seja, é um poço de força, é bom jogador, é bom de bola. E depois tem Arsenal, Leicester e ainda mais 2 clubes, creio eu, ingleses, atrás dele, que vai inflacionar e de que maneira o preço. E o PSV, obviamente, não o vai deixar sair por uma quantia muito agradável. Certamente irá esticar o valor. E já agora que falas também da questão do preço do jogador, sabemos também, temos a informação de que tem um salário perto de 1.600.000 euros limpos por época. Portanto, é também um salário elevado. Mas nesse aspecto, eu acho que entre salário, entre conversações e todas essas situações, entre os prémios de assinatura, aquelas coisas todas que se faz, aí ainda era execuível. Eu acho sinceramente é que o valor que o PSV vai pedir por este jogador, realmente equipas portuguesas eu acho que não podem chegar a esses valores. Certamente se ele sair será para uma equipa inglesa. Vejo muito difícil deste jogador vir para o Benfica, sinceramente. Obviamente gostaria porque acho que é um bom jogador e para aquela posição acho que faria muito jeito. Mas acho que é caro para vir para o Benfica, acho que o Benfica não vai chegar aos valores certamente que o PSV vai pedir e além disso já há muitas equipas de peso atrás, vai ser difícil trazer. É uma contratação difícil, Fernando, mas percebe-se também que Roger Schmidt quer trazer com ele alguns jogadores que treina no PSV, são jogadores que se presume que terão uma boa relação também com o treinador. Isso também pode jogar a favor destas contratações? Pode, dependente do valor do passe do jogador e quanto o PSV pede para o jogador. É lógico que um treinador que está fora, que vem para um clube com a grandeza do Benfica, ou um clube com a grandeza do Sport, ou do Futebol Clube do Porto, tenta sempre trazer alguns jogadores da confiança dele. Penso que isso é perfeitamente normal. Agora, pode pedir o que quiser. A questão é se há dinheiro para trazer esses jogadores. E às vezes também pode haver ali talvez algum bom senso por parte do jogador, como isso já aconteceu também. O jogador quer acompanhar o treinador falar com o jogador. Mas a questão aqui... Mas quando entra esses clubes... O preço de mercado é 16 milhões. Sim, mas ele nunca vai sair por 16 milhões. A sair do PSV vai rondar os 25, 30... Sim, quando entra esses clubes ingleses na corrida, as coisas tornam-se mais complicadas. Agora é uma posição que o Benfica já se fala e nota-se. Que precisa já não é de agora. Já dá... muitos dos benfiquistas e nós, que falamos muitas vezes, não se entende como é que, com a vinda de Jorge Jesus, quando gastaram tanto dinheiro em jogadores, não vê um jogador para aquela posição. Agora acho perfeitamente normal um treinador quer trazer alguns jogadores da sua confiança. Sendo uma posição, Bernardo, que há muito o Benfica quer reforçar, faz sentido que faça um esforço adicional para trazer este jogador? Não me parece. Para já não me parece que vai ser este jogador, sinceramente. Acho que o Benfica vai contratar um trinco, acho que não vai ser Sangaré. Não só porque tem, de facto, vários clubes atrás dele, como me parece que é um nome mais para despistar, porque acho que o Benfica vai buscar um trinco noutras paragens. E podes dar já agora alguma informação sobre isso? Leia amanhã o recorde. Antecipei para... Agora dificultaste as coisas, porque parecia que o Bernardo ia dizer qualquer coisa e... Ele ia dizer a mesma coisa. Acabaste por... Não, basicamente acho que há outros nomes. É assim, este é mas quando falas em outros nomes, são nomes de que perfil? De outros campeonatos. Bernardo, porque ainda não se percebeu bem o tipo de contratações que o Benfica vai fazer no próximo acho que vai fazer várias. Algumas no mercado nacional, outras não. É óbvio que o treinador alemão terá dado ao Benfica vários nomes, mas é fácil de perceber que numa conversa entre Roger Schmidt, Rui Costa e Lourenço Coelho, um nome como este possa ter sido falado, mas quer dizer, qualquer uma das partes que está sentada à mesa percebe, não só pelos clubes, como disse o Calado e alguns dos meus colegas aqui de painel, não só os clubes que estão a olhar para o jogador, como o facto do valor que tem e a venda que o PSV espera fazer com ele,
que é um jogador difícil de vir para Portugal neste momento. Portanto, eu acho que há claramente a noção na Luz de que é preciso um jogador com estas características, é preciso um trinco a sério. Até porque Roger Schmidt muitas vezes joga com 2 jogadores, não sei como é que vai jogar no Benfica, é cedo para falarmos nisso, se calhar. No PSV joga com 2 no mas meio. no PSV joga com 2 no meio, portanto eu acho que a contratação para ali é mais ou menos evidente neste momento. O que digo é que não me parece que seja este o nome que vem. Achas mesmo que eu travei aqui ele? Já não o conheço. Ele manda estas coisas e depois joguei amanhã. Eu só antecipei, não é nada. Normalmente é assim. Mas Poderá foi haver, desculpa, se calhar ele ia-se Poderá haver novidades nas Posso ter próximas horas. Achas que ele ia soltar? Ia soltar, ia cheira-me. Mas ainda olhando para Sangaré, Jorge, porque é um nome que sabemos que Roger Schmidt colocou em cima da mesa e que gostaria de ver no Benfica, seria um jogador certamente difícil para o Benfica, mas pelo qual o Benfica devia tentar fazer algum esforço financeiro, ou parece que está completamente fora O que é que de... fazem ao Weigl? É trazer um jogador deste e depois o que é que fazem ao Weigl? Venda. O problema é esse, é vender o Weigl. Se conseguirem vender o Weigl, se calhar tem dinheiro. Jorge, tens que colocar o teu microfone para Estava aqui. não te estamos a ouvir nas melhores condições. Pronto, agora Se calhar vais ter que voltar um bocadinho atrás. Pronto, agora vou voltar rapidamente para trás. E o que é que fazem ao Weigl? O Weigl é um jogador que veio para essa posição, tem sido titularíssimo 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos excessivamente, que é titularíssimo. Custou 20 milhões, se não me engano, na altura, tem um dos salários mais altos do Benfica. Conseguem não vender? Se conseguissem vender, tudo bem. Agora, se me perguntarem, eu fui ver umas estatísticas que fizeram em relação, comparando estes 2 jogadores, e por incrível que pareça, o Weigl defensivamente é melhor do que ele. Em termos de jogo aéreo, ao nível do passe curto. Agora, este é um jogador que consegue pressionar um pouco mais à frente. É mais forte nos duelos do que Weigl. Pronto, se calhar é um mais 6 do que o Weigl. Agora, se calhar não ia trazer tanto ao Benfica quanto isso. Mas é bom jogador. É que cada vez que se fala de um jogador como o Benfica, tem sempre defeitos. É bom jogador, eu estou a dizer. Olha, eu não conheço. Estou a dizer aqui. Eu não conheço. Não vejo campeonato holandês. Ou há uma diferença muito grande, e não é? Tendo um Weigl, ou há uma diferença muito grande que justifique, ou então, se calhar não vale tanto a pena, e ainda por cima, ele tem outros concorrentes também ao nível, até 24 anos, certamente tem outros objetivos, mas ver que o treinador pode ser. Agora, mas mesmo que venha outro jogador, ponho muito em dúvida. Porque é que o Weigl teria que sair? Há lá outros jogadores que também podem sair. Pois há, mas tenho a certeza que uma série deles. Há outros jogadores que podem sair. Eu sei que ali o dinheiro ali, aquelas coisas, o dinheiro ali nasce, não sei de Jorge, onde. mas há outros jogadores que podem sair. Há outros jogadores que podem sair. Mas o problema é colocar esses jogadores todos. Estás sempre preocupado com o grande problema é onde é que se vai colocar, onde vão colocar grande parte dos jogadores. É organizar novamente uma equipa, fazer uma equipa, porque há muitos jogadores que vão ter que sair. Mas é por isso é que há uma estrutura. Claro, mas tu já tinhas a estrutura do ano passado e que não resolveram muitos destes problemas. Diz-me só uma equipa. A estrutura do ano passado, O Benfica todos os anos não tem um plantel. Seferovic, etc. Mas todos os anos o Benfica não tem um plantel e não faz contratações e não saem jogadores. Posso só dizer uma coisinha rápida? Acho que é um mal menor do Benfica a venda do Weigl. Acho que é um jogador que tem mercado. E acredito que por 20 milhões sai. Sai. Eu acredito que sim. Para a qualidade que ele tem. Sai mais depressa ao Weigl do que outros quaisquer. Eu acredito nisso. Muito bem, vamos também avançar nesta Liga de Ouro para outro possível negócio a envolver o Benfica. A contratação de Mário Götze está dependente do negócio de Ricardo Horta, o médio alemão. É um dos pedidos de Roger Schmidt, que trabalha com o jogador do PSV. Por outro lado, a contratação de Ricardo Horta é um sonho de Rui Costa. Segundo o jornal A Bola, é possível ao Benfica contratar os 2 jogadores, mas isso implicaria um esforço financeiro considerável. Götze implicaria um custo menor do que Ricardo Horta, mas o médio alemão recebe 2 milhões de euros limpos por época, o que faria com que o Benfica tivesse um custo de 4 milhões de euros por temporada. Já em relação a Ricardo Horta, o salário não seria problema, mas o presidente do Braga, António Salvador, já fez saber que não tenciona vender o jogador português. Sabendo-se, José Calado, que à partida o Benfica não contratará os 2, qual deles é que preferias? Que eu preferia? Sim. Que grande pergunta, mas é assim, tu metes-me numa posição delicada, sabes porquê?
É a posição em que eu provavelmente gosto, vai estar Rui Costa. eu gosto dos porque- dois jogadores. Eu gosto dos dois jogadores. Porque os dois jogadores não serão Agora em simultâneo contratados. o António Salvador já disse que Ricardo Horta não saía. Pelos vistos, também Ricardo Horta está satisfeito no Sporting Clube Braga. Ele nunca escondeu isso. Se me desse a escolher entre um e outro, eu preferia o Ricardo Horta, sinceramente. Se me desse a escolher, eu preferia. Se fosses tão simpático a dar-me a escolher, eu preferia, porque acho que para mim é mais jogador no aspecto de não só da organização, aparece mais na decisão, ou seja, mais a fazer golos. Corre atrás dele. Corre atrás deles. Para mim é um jogador mais completo. Agora, a nível de experiência, a nível de um jogador que sabe gerir tempos de jogo, de ratice de área também muitas vezes, o Mário Götze tem muita qualidade. Ou seja, nós Quantos não anos tem podemos... esse? 29. Não, o outro, o Mário Götze. 29. Só 29. O Ricardo Horta tem 27, se não me engano. Ou seja, nós não podemos fugir a uma realidade que é o Mário Götze, durante alguns anos, foi considerado a estrela da Mannschaft, ou seja, que é a seleção alemã. Caraca. E isso quer dizer muito em relação à qualidade deste jogador. E para mim, parece-me sempre, e nós já tínhamos falado aqui anteriormente, que é um treinador, quando vem para uma equipa, obviamente gosta sempre de trazer os jogadores da sua confiança. E se este nome, Mário Götze, está em cima da mesa, é porque ele confia nele e porque sabe aquilo que ele pode dar à equipa. E se tiver que vir, Mariana, é assim, dos nomes que foram apresentados aqui, eu digo-te sinceramente, serão todos bem-vindos. Se tivessem que vir, seriam todos bem-vindos. Acho que há muito mais possibilidades, sinceramente, de vir o Mário Götze do que vir o Sangaré ou vir o Ricardo Horta. Por isso, agora, qualidade existe. Também acreditas, Bernardo, que há mais possibilidade de Götze a reforçar o Benfica do que de Ricardo Horta o fazer? Para o Benfica, espero que não, porque acho que o Ricardo Horta neste momento é um jogador completamente de outra dimensão em relação ao Götze. Pelo que vejo do Götze no campeonato holandês, acho o Ricardo Horta um dos melhores jogadores portugueses. Tenho algumas dificuldades em entender como não está ainda mais do que no radar dos grandes, como não esteve ainda num grande. É um jogador com números completamente superlativos E na no seleção campeonato. até, talvez. É mais complicado. Não, Só eu neste nem momento. quero entrar por aí, porque os números dele há muito tempo que teriam justificado provavelmente uma chamada. Acho que esta coisa de Salvador não querer vender, isto é como tudo, não é? António Salvador não quer Depende da vender proposta também, até não o é? dia em que vende, não é? Também não queria vender o Paulinho, também não queria vender o Ruben Amorim, Os gajos. o António Salvador nunca quer vender até o dia em que faz o negócio. Eu acho que é uma maneira de valorizar o seu produto, é provavelmente o presidente português de clubes portugueses que melhor o faz, porque não o faz num grande clube e os grandes clubes portugueses já são obrigados a trabalhar com o Braga como se contratassem de igual para igual, quando estão a comprar, não quando estão a vender, obviamente. E, portanto, não me parece nada impossível que Ricardo Horta venha para o Benfica, até porque entendo que o Ricardo Horta diga que não a um clube norte-americano e que diga que não a muito dinheiro porque prefere continuar a viver em Portugal e fazer carreira em Portugal e não lhe apetece viver nos Estados Unidos e jogar na MLS. Consigo compreender isso. Agora, viver em Portugal por viver em Portugal e representar o Benfica ou representar o Braga, com todo o respeito pelo Sporting de Braga, que é um belíssimo clube, o Benfica é o Benfica. Portanto, eu acho que se o Benfica quiser investir, não estou a dizer, tenho a certeza que o Ricardo Horta não vem para o Benfica por 3, 4, 5 ou 6 milhões. Isso não vem. Agora, se o valor de Götze é para aí 12 milhões, se António Salvador, bem conversado com os jogadores no negócio, não me parece que seja impossível e, muito sinceramente, neste passo da carreira não estou a colocar em causa o valor de Götze. É um belíssimo jogador. Acho que já foi ainda melhor do que é hoje, mas nesta fase da carreira optaria claramente por Ricardo Horta. Também acha, Jorge, que Ricardo Horta faria mais diferença no plantel do Benfica? Götze ia pôr o futebol, se calhar, noutra dimensão, não é? Não é um jogador qualquer. Quando a gente diz que quer ter os grandes jogadores, apareceu um Sarabia e outros afins. Aí tivemos os guarda-redes e tivemos os manos aqui. E quando a gente quer outro tipo de jogadores, o Götze ali ia pôr, digamos, a equipa do Benfica, se calhar numa outra dimensão. Ia dar um passo, se calhar, à frente. Agora, isto sem pôr em causa a qualidade de Ricardo Horta, não é? Enquanto que, se calhar, Götze era capaz de se impor de uma forma
porque é um jogo diferente. No PSV joga de uma forma muito similar, como se calhar com um futebol muito mais à frente. Ricardo Horta é um jogador em termos de espaços muito inteligente, está a fazer de época e meia, duas épocas fantásticas. Seria um jogador para pegar destaca Eu não sei no se, 11 do Benfica? Pois aí é que é a dúvida. Eu não sei se pegaria logo destaca em termos do Benfica, ser aquele titularíssimo no Benfica. Não sei. Agora, que realmente no Braga ele tem espaço para pôr a sua inteligência de jogo, a sua qualidade técnica, conhece os momentos de jogo, quase todos. Agora, num Braga que joga de uma maneira totalmente diferente, a ver se encaixa numa equipa grande, não sei até que ponto encaixaria. Agora, é claro que um nome como Mário Götze vai, digamos, sempre enriquecer um plantel, ser uma mais-valia. Agora, depende também do momento em que estiver. Agora, o treinador, mais do que o Schmidt, que o conhece perfeitamente e sabe em que condições é que ele está, não é? Portanto, se ele vier, é porque está em condições e o treinador acredita nele e, portanto, acho que é sempre uma mais-valia para o nosso futebol ter um atleta desses aqui, sem pôr, volto a dizer, sem pôr em causa o Ricardo, que realmente eu acho que é um jogador fantástico, mas não tenho tanta certeza se seria titular do Benfica. Tens mais certezas nesse sentido, Fernando? Eu, se fosse presidente ou do Benfica, ou do Sporting, ou do Futebol Clube do Porto, se calhar aquilo era um caos, se calhar. Mas não tinha... Se tivesse capacidade... Há 2 jogadores do Braga que eu ia buscá-los na hora. 2. Ricardo Horta e David Carmo. Na hora. Acho que têm capacidade para ser titulares em qualquer dos 3 jogadores. E o Almirati também. Na minha... Aí já tenho as minhas dúvidas. Tem um coração. Estes 2 jogadores acho que jogam em qualquer equipa do futebol português. Na minha opinião. É sabido a admiração que eu tenho pelo Ricardo Horta e já disse, e repito, acho que é o melhor jogador português a atuar no futebol português atualmente. Não tenho a mínima dúvida, disso. Mário Götze, excelente jogador, mas é como o Bernardo disse, eu vi agora 2 jogos dele, salvo erro, na Conference League, acho que foi na Conference, ou Taça UEFA. Não, Conference League, não foi? Conference League. Este Mário Götze que eu vi, o andamento que ele tem, não joga no Benfica. O que eu vi, quer dizer que ele não melhora, agora é um nome, claro que é um nome. Mas é como o Bernardo diz, este Götze que eu vi não joga neste Benfica. Neste que está aqui. E Ricardo Horta joga neste Benfica. Claramente. Acho que é fantástico este jogador. Muito bem, vamos também avançar com um jogador em destaque, neste caso pelas piores razões no Sporting. Slimani viajou até Paris durante as folgas para começar a tratar do futuro. O avançado argelino não vai voltar a jogar pelo Sporting e foi autorizado a deslocar-se para fora do país. Segundo o jornal A Bola, Slimani esteve a resolver alguns assuntos pessoais e também aproveitou para tratar do futuro. Regressa amanhã a Lisboa. O avançado está afastado do plantel, a treinar à parte e em horários desencontrados. Ruben Amorim disse mesmo que Slimani é um assunto encerrado. Parece, Bernardo, que toda a polémica que se gerou nos últimos tempos também pode dificultar este processo de Slimani procurar um novo clube para jogar? Não me parece. Acho que o Slimani já percebeu que não vai jogar, portanto, obviamente, está neste momento interessadíssimo em encontrar um novo clube onde jogar. Basicamente, vai até, parece-me, apressar isso, porque nesta fase da carreira o Slimani não vai querer ficar parado aqui, encostado às boxes. Portanto, eu acho isto perfeitamente normal da parte do jogador. Está a ver onde vai jogar na próxima época. Para já, José Calado está à procura de clube Slimani, até porque o próprio Ruben Amorim já falou dessa situação, disse que o jogador vai precisar de encontrar um clube para jogar. Sim. E que é um assunto encerrado, mas falou muito abertamente Ruben Amorim sobre o caso de Slimani e houve até quem achasse que não deveria ter ido tão longe, até porque podia colocar em causa o próprio profissionalismo do jogador. Era mais nesse sentido que há pouco também perguntava ao Bernardo se pode aqui dificultar um pouco o próprio futuro do jogador. Não, e colocou em causa o profissionalismo. Ou seja, dizendo que ele não estava ao nível que era exigido, isso quer dizer que não está a treinar de acordo com aquilo que é a exigência do Sporting. E por isso é que ficou de parte. Ou seja, isso é questionar o profissionalismo do jogador. Agora, há uma coisa que podem dizer o que quiserem, mas o Ruben, ao fazer isto, ao fim e ao cabo, se ele diz que o jogador não está a treinar ao nível que é exigido, também está a proteger o seu plantel, está, entre aspas, a proteger se calhar o Sporting, porque ele acha, enquanto treinador, que se tens um jogador que não treina como ele quer, que não tem a exigência, ou que não mete essa exigência nos treinos que ele, como treinador, quer para o Sporting, é legítimo da parte do Ruben dizer que, ok, se
se este jogador não muda a sua atitude ou se continua assim, eu não quero este jogador aqui para o ano. Sinceramente, o Ruben foi muito perentório naquilo que disse. Nós não sabemos ao certo o que aconteceu. Eu não acredito que tenha sido uma coisa de sumenos, porque não acredito que um jogador como o Slimani, que veio para acrescentar de um momento para o outro, está já na porta de saída e com o seu treinador a dizer que para procurar clube. Algo de grave teve que acontecer para... Ou seja, achas que não é apenas porque o jogador não se empenhou o suficiente nos treinos? Acreditas que aconteceu algum episódio com outro nível de gravidade? Claro, não pode ser por isso. Até porque vamos ver uma coisa. Na altura que isso foi dito, até foi na altura do Ramadão, certo? Sim. E o próprio Ruben já foi jogador de futebol, o próprio Ruben se calhar entenderia algumas coisas. Ele próprio, da primeira vez que se falou e que ele próprio falou do Slimani na conferência de imprensa, ele depois disse: vai começar uma nova semana, todos nós erramos. Segunda-feira ele está lá. É? Segunda-feira está a treinar, todos nós erramos, vai ser uma nova etapa. Jogou até contra o Benfica, depois voltou novamente a ficar fora das opções. Por isso é que eu acho que o Slimani não é afastado somente por uma questão de treino, somente por uma questão do GPS não estar ao mesmo nível dos seus companheiros, não. Teve que haver aqui uma coisa mais grave para o Slimani ser afastado. Não sei o que é, o Slimani ainda não se pronunciou também, nem disse nada, e eu acho muito bem, está à procura de clube com o seu empresário. Agora, há uma coisa... Não se pronunciou nos últimos tempos, mas utilizou as redes sociais, isso foi até uma das situações que desagradou particularmente à estrutura do Sporting e ao treinador. Não é? Mas há uma coisa que ele devia ter feito, porque o Ruben teve a hombridade de falar perante a imprensa, porque como treinador foi questionado, e disse que tinha falado cara a cara com o jogador e tinha-lhe dito tudo aquilo que tinha que dizer, e o Slimani fez o contrário. Ou seja, veio para as redes sociais, entre aspas, falar e dizer algumas coisas. Mas para mim, há algo aqui que eu tenho que elogiar o Sporting, que é o Sporting, aqui há uns anos atrás, tudo aquilo que acontecia no Sporting se sabia, não é? Neste momento, está no segredo dos deuses, as pessoas podem pensar aquilo que quiserem, podem fazer teorias da conspiração sobre aquilo que aconteceu, mas ninguém sabe. E nesse aspecto, quer a gente queira, quer não, o Ruben Amorim e a sua estrutura escudaram e estão a proteger o Sporting e estão a proteger o seu plantel, se calhar, de alguma coisa que se podia falar aqui durante semanas na imprensa sobre aquilo que se tinha passado com o Slimani. Nós não sabemos o que é que foi. Aquilo que sabemos é que foi afastado. Falou-se nas redes sociais, Fernando, de tentativas de agressão. A verdade é que não foi confirmada essa informação. Também achas, como dizia o Calado, que de alguma forma este episódio traduz que o Sporting em alguns aspectos está diferente? É evidente. Casos entre jogadores, com colegas, com treinadores, existe em todo o lado, e foi uma das coisas, as melhorias, não só a qualidade, a capacidade que o Sporting tem demonstrado, principalmente... Já agora também achas que pelos sinais que foram dados, algo mais grave aconteceu do que aquilo que foi dito pelo Sporting e por Ruben Amorim? Acredito que sim, acho que não custa-me a crer que tenha sido só por o Slimani não ser aplicado em 2 ou 3 treinos. Custa-me a crer isso, mas é a explicação do Sporting. É aquilo que o Calado diz, acho que é de salientar a mudança para positiva que o Sporting tem tido neste aspecto. Repara, aí foi logo criada uma especulação, logo que o Slimani tinha andado à porrada com o Ruben Amorim, e nisso o Ruben Amorim foi de homenzinho. Foi de homenzinho na conferência de imprensa, disse logo que até fica mal em termos de futuro para o Slimani. Porque está à procura de clube. Está à procura de clube. Acho que foi fantástico. Acho que foi fantástico. A especulação que foi criada, já ouvi tanta coisa. Já ouvi que o Coates então achas que este caso não prejudica Slimani no futuro? Não fica bem, claro que não fica bem. Mas são situações que acontecem. É lógico que um jogador que chega em janeiro, passado 2 meses, que eu acho sinceramente, volto a dizer isso, que acho que é um jogador útil e ajudou o Sporting. E acho que podia ser um jogador útil no Sporting, que eu gosto de Slimani. E acrescentou algo mais, mas o treinador é soberano nestas questões. Tem a equipa na mão, como tem também, por exemplo, o Sérgio Conceição. E se alguém foge da linha, aquilo tem uma linha, se alguém foge da linha, dá-se uma oportunidade. À segunda, quando as coisas fogem dessa linha, alguém tem que pagar. Portanto, acho que houve ali mais algo também, como diz o Calado, acredito que sim, mas parabéns ao Sporting, parabéns ao Ruben Amorim
pelo menos como está a gerir esta situação até o momento, não pondo o jogador em xeque. Pôs, que foi afastado por falta de empenho, mas em termos desta questão de bater no treinador, o treinador nada a bater, acabou aí com o assunto. Acho que isso é fantástico. Como é que acha, Jorge, que foi gerida esta questão por parte do treinador do Sporting? Eu acho que ninguém pode pôr em causa a liderança de tudo, não é? Portanto, é claro que Slimani, e neste caso também Edwards, veio numa altura em que o Futebol Clube Porto ia ficar mais débil com a saída de Luís Dias, de Corona e de Sérgio Oliveira, quer a gente queira, quer não. Luís Dias era uma peça importantíssima na equipe e é claro que Slimani vinha trazer aquilo que todos os sportinguistas queriam, não só era um jogador da equipa deles, como também era um goleador. E ele provou isso, foi o melhor jogador, se não me engano, de março, acho eu, por aí. E pronto, e depois a partir do momento em que algo deve ter acontecido para de um momento para o outro desaparecer completamente. Totalmente, ainda por cima com esta informação agora da lesão de Paulinho, que anda a fazer um sacrifício há tanto tempo, ainda mais estranho porque é que não jogou em outros jogos. Pois. Ainda mais estranho, porque senão ia-se dar um pouco de descanso ao Paulinho e jogava o Slimani. E é claro que o Slimani deve ter vindo para jogar. E também da mesma forma como o Ruben disse no outro dia, eu tenho que ir falar com o TT para ele entender qual é o papel dele. E o papel do Slimani não pode ser o mesmo que o TT, como é evidente, não é? Apesar de terem sempre podem ter os seus desejos, podem querer jogar, e o TT pode querer jogar e não aceitar esse papel. Slimani certamente não aceitou esse papel. Está muito bem na Alemanha. E quer a gente queira, e tem estado, quer a gente queira, quer não, tudo isto aconteceu quando, após o Benfica ter ido ganhar, digamos, a Alvalade, e pronto, e as coisas ficarem um pouco mais distantes, e a segunda mão da Taça de Portugal ainda não tinha sido realizada, mas foi nessa semana, não é? Pronto, em que tudo já estava um bocadinho mais longe dos objetivos. Tudo isso acontece. Agora, nós não sabemos o que é que se passou, nem ponho em causa a liderança de Ruben se decidiu ou não. Agora, há sempre o outro lado da moeda, que a gente não sabe realmente o que é que será passado. Há mais qualquer coisa, não tão simples quanto um não correr menos, porque o Ruben até foi tolerante com ele, porque vinha chateado porque a equipa não foi apurada para o Mundial, na altura do Ramadão. Sim. Quer dizer, foi muito compreensivo e, portanto, houve mais qualquer coisa que nós não saberemos. E já também a questão de Paulinho, foi dada essa informação, Bernardo, por parte de Ruben Amorim, de que já há algum tempo que Paulinho jogava com dificuldades físicas. O próprio Jornal Record hoje explica também a razão dessas dificuldades e fala que o jogador esteve muito tempo com dores. Achas que isso também pode explicar algumas das exibições de Paulinho ou não? Quer dizer, não te consigo dizer. Obviamente nenhum jogador joga melhor quando joga em esforço ilusionado, não é? Quer dizer, isso não acontece, agora não posso... Por exemplo, recordo-me que na primeira época de Darwin pelo Benfica, depois chegou-se à conclusão que também estava com alguns problemas físicos. E parou várias vezes. E depois teve mesmo que parar, e isso foi até dado como alguma justificação para que o jogador não tivesse rendido o que era suposto. Para o sistema de jogo é um jogador que entende muito bem o que é que o Ruben quer, e para o Ruben é muito importante o que ele joga, a forma como ele joga e o que faz jogar. Portanto... daí provavelmente ter falado com o Paulinho e ele ter jogado com algum esforço. Eu só não... Eu acho que os meus colegas de painel estão a menorizar um bocadinho o que é a filosofia de trabalho do Ruben Amorim. Menorizar? Vou explicar. Posso explicar? Deixa-me só explicar antes de menorizar. Que é... eu não me parece que tenha que ter acontecido mais qualquer coisa. Porque a questão aqui... Slimani. Sim, de Slimani. Porque a questão aqui é que a única forma do Sporting se aproximar do Benfica e do Porto é aquele plantel trabalhar muito. Porque, na verdade, não tem as mesmas armas, o mesmo investimento e a mesma capacidade de talento que está à disposição dos outros dois clubes. Portanto, parece-me que basta haver um jogador que não dá tudo, e que não aceita o seu papel. E o papel com que o Slimani foi contratado não foi para ser titular. Foi para aceitar estar no banco. E a partir do momento em que deixas de dar tudo porque não estás a ser titular, começas a ser um problema. E eu aqui parece-me que o Ruben Amorim é muito parecido com o treinador que o Sporting teve, que é o Paulo Bento. É muito direto.
É muito, não há ninguém Queres, acima. não queres, exatamente. O Paulo Bento tinha um jogador que era, de longe, o jogador mais importante do plantel, que era o Lietzen, que mais do que uma vez, eu lembro que uma vez em Braga, ele lembrou-se de não vir no voo que estava combinado e ficou em Lisboa, e quem foi jogar em Braga foi o Tomané, e o Sporting perdeu. E há treinadores que não trocam a liderança pelo talento dos jogadores. Não trocam mesmo, não negociam isso é bom. E eu Mas parece-me isso é que o assim que tem Ruben que ser. Amorim é assim. Não, Assim é que tem que ser. Podes-te chamar Slimani, não tens mais direitos que o Dário Gassu. Eu, por Não tem acaso, mais direitos que o Paulinho. Deixa-me só Aliás, dizer- Paulinho, se fosse de qualquer... Aliás, Mariana, deixa-me Mariana, só uma coisinha Paulinho é um rápida. jogador porque eu fetiche do Ele fez Ruben. isso com o Matia, fez isso com a Acunha, fez isso com o Mas o Risto, Paulinho é fez a jogador mesma do Ruben. coisa. Eu, por E o acaso- Matia veio do Por acaso há Barcelona. algo que o Bernardo diz que eu não estou nada de acordo, que é, eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que o Slimani, na cabeça dele, vinha para o Sporting para Pensava ser que vinha titular. para ser titular. Não vinha na mente que iria se sentar no banco. Eu acho que ele pensava na sua cabeça que tinha sido contratado para ser Não, titular. alguém lhe disse, olha, não teve temos o lugar. Paulinho, tu vens para ajudar. E ele ganhou aquele jogo. Esteve no Eu banco. venho- Então, mas ele não esteve no banco. Ele esteve no banco diversas vezes. E depois, ao estar sentado no banco e estar a ver o Paulinho, a dizer assim, pá, metam-me lá a mim para fazer golos, não é? Isto faz-me lembrar daquele... O gajo está num gajo... Olha, faz-me Eu acho que lembrar o Jorge Amaral daquele... está a dizer tudo. Olha, houve uma Eu acho que vez... finalmente estou de acordo com o Jorge Olha, Amaral. Mas houve... é que ele está a dizer tudo. É exatamente Sim, isto. olha, Foi houve exatamente isto que afastou o Slimani da equipa. Uma história que é verdadeira. Uma história que é Então, mas eu verdadeira. falo isso no jogo, está tudo isto. Uma história que é Olha isto. verdadeira. Por isso é que Mas foi eu- embalado. E agora eu vou inverter. Quem decide- Eu vou inverter, mas quem não perceberam, estão aí. quem mas decide eu vou é o tentar treinador. explicar. Mas a gente nunca percebe nada do que tu dizes, então. O extremo-direito estava a partir o lateral esquerdo todo, percebes? Estava a parti-lo todo, entendes? E o treinador virou-se para o que estava a suplente e disse, pá, lá, vai para lá que aquele gajo... Ele? Então, mas ele é o titular e não consegue, e o suplente é que vou conseguir. Eu não vou. É a mesma coisa. Se eu estou no banco, Slimani, e estou a ver que o outro titular que não faz golos e que ele foi o jogador do março e que fez golos, se calhar pode ter a sua exigência, querer jogar. Pode ter. Não, ele pode agora, ter, ele quer a pode- gente, quer Mas, não. ó, Jorge, Quer a mas gente, ele agora, pode ter há exigência. métodos- Tem que tentar há maneira- correr duas vezes agora, mais do que há aquele que maneira- joga. Agora, há maneiras, agora, Esse é que é o há problema. formas, Esse eu é já que é o o disse, problema. e volto a repetir, há formas de o... Agora, se a gente não der oportunidade a esse tipo de situações nos momentos certos, pá, se calhar os jogadores podem se sentir. Pode-se dar não outro é? caso. Como é evidente. Havia treinadores também, e no meu tempo faziam isso, e com certeza que no Jorge e do Calá também faziam. Eras titular no jogo, fazias grande jogo, na semana a seguir banco. Para ver qual era a tua reação. Era. Ainda há Mas achas treinadores que que- fazem isso. Eu tive um Mas achas que treinador, as- eu tive um treinador num clube. Sim. Num clube e aconteceu com 2 ou 3 jogadores, que eram titulares e de um momento para o outro deixaram de o ser. Tiveram ali 2 ou 3 jogos no banco e foram questionar o treinador, foram ao balneário. Ao balneário falar com sabe o que é que o treinador fez? Meteu-lhe a cassete dos treinos. E os Mas aqui jogadores achas que- calaram-se. aqui E eu fui um achas deles. que os Meti a viola no desempenhos- saco e saí de fininho. Achas que os Peço desculpa desempenhos ter vindo de- incomodá-lo. Ponto. Mas achas que os desempenhos de Paulinho podem ter precipitado este caso de Slimani, como sugeria o Jorge? Na cabeça do Ruben Amorim, do Slimani, se calhar. Só que o Paulinho é o treinador do jogador e traz, se calhar, outras coisas à equipa que o Slimani não traz. O Slimani veio para fazer gols e fez-os. Só que o treinador acha que o Paulinho traz outras coisas à equipa. Pronto. E o jogador, apesar de ter feito 4 gols, quer lá saber que ele tenha sido o melhor jogador ou o melhor marcador do mês de março, não quer saber disso para nada. O treinador é soberano e ele é que sabe. Não é por ser o melhor jogador do mês de março que agora é o Slimani mais 10. Muito bem, vamos também avançar com uma polémica no ciclismo. Os exames ao sangue e à urina dos ciclistas da W52, Futebol Clube do Porto, deram todos negativo. A notícia foi avançada pelo Jornal Record, que acrescenta que foram ainda escrutinados todos os índices relativos aos passaportes biológicos dos atletas, que foram validados e considerados em ordem. Nenhum ciclista acusou qualquer substância dopante nas análises feitas na sequência da Operação Prova Limpa. Apesar dos resultados negativos, os ciclistas da W52 Futebol Clube do Porto, que foram apanhados na posse de substâncias dopantes, arriscam 4 anos de suspensão. A explicação é do comentador da CMTV, Ricardo Tavares, que revela que o facto dos ciclistas estarem na posse de substâncias proibidas já é por si só uma infração, isto se não for apresentada uma justificação para tal. Que impacto, Bernardo, é que tem estes resultados, neste caso, que está a ser analisado de utilização de doping? Mariana, Que importância é que tem? Eu li, penso que no Correio da Manhã,
que os ciclistas e a parte da equipa tinha sido apanhada com substâncias dopantes. Ou seja, este caso não foi expultado por causa dos ciclistas estarem dopados naquele momento. Portanto, eu diria que o facto de eles estarem ou não dopados naquele momento, neste momento, não é o mais importante. A questão é uma equipa profissional e com enormes aspirações na prova, nas provas nacionais, ter sido apanhada com substâncias dopantes. Quer dizer, esse é que é o problema, não é se a urina neste momento estava limpa ou não. Quer dizer, que eu saiba, a acusação não tem nada a ver com o facto de eles estarem dopados no momento em que forem apanhados. O problema é terem sido apanhados. Justificarem o facto de estar com aquelas Portanto, substâncias, diria que podem isto ser não suspensos. tem impacto nenhum, a não ser, pelo menos, ótimo, nesta altura não estavam dopados. Agora, ninguém anda com substâncias dopantes só para as exibir, não é? Quer dizer, parece-me mais ou menos evidente que se de facto foram, e digo se de facto foram apanhados porque não estava lá no momento, isto é algo que li, se foram apanhados com substâncias dopantes, o facto de terem neste momento terem ou não doping na urina é inconsequente, ou seja, Não, menos vale não para parece, o não brilho parece, deles, ao não menos, parece olha. que seja por aí. Acho que é bom para eles neste Para momento, eles, porque, exatamente. pelo menos nesta altura não estavam dopados. Agora, quer dizer, se uma equipa anda com substâncias dopantes no seu seio, quer dizer, é a mesma coisa que uma equipa de futebol ser apanhada com substâncias dopantes no balneário, quer dizer, não é brilhante, não é? Quer dizer, portanto, diria que ainda neste momento, para dizer a verdade, acho que é tempo da Justiça ainda atuar e não me quero fazer grandes comentários porque acho que este é um caso que pode ser um momento de viragem no ciclismo português. Portanto, prefiro aguardar com serenidade em vez de ter aqui grandes comentários. E obviamente que estes testes, Jorge, não impedem que o Ministério Público continue a fazer o trabalho que já estava a fazer neste processo, mas esta notícia tem algum impacto também do ponto de vista do Porto? Não, eu acho que até que a notícia até vem da W52 Quintanilha, é que me deu esta comunicação, não foi o Futebol Clube Porto que deu a comunicação. Como volto a dizer, não foi o Futebol Clube Porto que elegeu este novo diretor, não foi o Futebol Clube Porto. Mas este novo diretor também já falou em nome da W52 claro, e do Futebol Clube do Porto. Claro. Falou das duas instituições. Portanto, foi a primeira pessoa que, de alguma forma, falou se veste sobre, a camisola, se sobre veste este a caso camisola, ligado ao Porto. Se veste a camisola, se está lá o símbolo, tem que falar em nome da empresa, que é a W52. Agora, não foi o Futebol Clube do Porto que o fez. Eu acho que a montanha vai parir um rato para os ciclistas. No caso dos ciclistas, se calhar as duas pessoas que estão envolvidas, se calhar se estavam com essas substâncias e foram afastadas, isto causa-me uma estranheza muito grande. As duas pessoas, os dois elementos que estavam a dirigir esta equipa foram afastados porque estavam com substâncias dopantes. Então, e os atletas que foram arguídos, segundo consta, que estavam com substâncias dopantes e não foram suspensos? Então, há aqui ou as substâncias, quem foi verificar, se calhar era Viterra, eram vitaminas, era outra coisa qualquer, e não era nada tanto dopante quanto isso. Agora, eu não entendo se um atleta anda com substâncias dopantes na mão e lhes apanham, então aquilo é para quê? Para andarem a passear com elas? Não tomam? E depois vão fazer as análises a tudo e dá tudo negativo? Para mim, em relação aos atletas, acho que a montanha vai parir um rato e isto vai morrer pela base. Acredito nisso. Em relação aos atletas, em relação aos outros dois elementos, eu já não ponho as minhas mãos, nem vou falar da mesma forma, porque foram afastados no momento, foram afastados automaticamente porque alguma coisa havia. Em relação aos atletas, eu não acredito e até prova em contrário, estarei cá também para dizer o contrário se eventualmente algum for acusado. Achas que o Futebol Clube do Porto, perante os dados que já foram tornados públicos, José Calado já devia ter quebrado o silêncio sobre este caso? Eu acho que sim. O nome do Futebol Clube do Porto está em causa. Estes atletas utilizam o símbolo do Futebol Clube do Porto, assim como o Sporting Tavira é exatamente a mesma coisa. Os ciclistas envergam o símbolo do Sporting Clube Portugal. E depois há aqui uma questão que é, tenta-se distanciar o Futebol Clube do Porto da W52. Mas quando existem títulos não há essa distância. E depois há uma coisa, quando aquele atleta espanhol foi sancionado até ao próximo ano, não é? Quando o Raul Alarcón foi sancionado, o próprio Jorge Nuno Pinto da Costa veio dizer que iria recorrer
dessa própria suspensão e que acreditava que o atleta não se tinha dopado e não sei o quê. Ou seja, Aquilo não é dopado, ou seja, é diferente, é uma coisa diferente. o presidente do Futebol Clube do Porto vem em defesa também do atleta. Ou seja, não há aqui necessidade de estar a distanciar a equipa W52 do Futebol Clube do Porto. A equipa é Futebol Clube do Porto e o patrocinador é W52. Por isso, para mim... Mas o que é que tu queres? Querias que o Porto fosse fazer o quê em relação a isto? Que é que Jorge, eu não quero nada. Eu não quero nada. Não, Eu só não quero. Eu não quero nada. A única coisa... Esperar para ver o que é que as coisas acontecem. Eu não quero nada. Eu não quero nada. Só há aqui uma coisa que é, quando a Polícia Judiciária trabalha em relação ao Sporting, ao futebol, ao Sport Lisboa Benfica, é tudo factual, é tudo uma verdade absoluta. Essa é conversa. E neste caso, estou a ouvir dizer que a montanha vai parir um rato, que não há nada. Eu não sei, Jorge, eu não sei se vai parir um rato. Eu não sei se vai parir um rato. Não me lembro do Nakajima, que entraram lá 10 ou 12 carros da Judiciária e depois até agora. Mas, zero, já tem um ano. Eu não sei se a montanha vai parir um rato. Até não sei se os inspectores até conheciam os compromissos. Escuta uma coisa, eu não percebo de regulamentos de ciclismo, não percebo das sanções do ciclismo. Para nós, quando soube falar em doping do ciclismo, nós já assistimos a outras situações até no estrangeiro, vários casos de doping. Normal. Ou seja, estes homens, muitas vezes, estes e outros, que sobem montanhas e têm aquele esforço sobre-humano, ou seja, já se fala no doping do ciclismo há não sei quantos anos, não é? Sempre existiu. Esta é uma questão, e eu só estou a falar do ponto de vista reputacional. Não estou a falar de mais nada, nem nunca o farei criticar, não é criticar, mas julgar alguém na praça pública e dizer é culpado, não. Há presunção sempre de inocência para toda a gente. Mas, obviamente, que este é um caso que belisca o próprio Futebol Clube do Porto, belisca, assim como se fosse ao contrário. Houvesse uma equipa com o símbolo do Benfica, beliscaria o Benfica também, não é? Por isso, quer dizer, quando há situações deste tipo, que a Judiciária tem uma operação destas, prova limpa, onde diz que são apanhados elementos com substâncias dopantes e todas essas situações. Não sei o que é que irá acontecer, sinceramente, mas que é algo... Não podemos tomar uma atitude sem haver... Não, mas aquilo que a Mariana... Alguma coisa, mas a Mariana não falou em condenações. A Mariana só me perguntou se o Futebol Clube do Porto já poderia ter tomado alguma posição e ter referido alguma coisa. Eu acho que sim, sinceramente, eu acho que sim. Também achas que o Porto já devia ter falado, Fernando? Acho, nesta situação, quando foram apanhados produtos dopantes em certas e determinadas pessoas ligados àquela equipa, devia-se ter desmarcado disto completamente. Só por aí, mas nada. Não estou a culpar o Futebol Clube do Porto em nada disto. Ninguém está a culpar ninguém. Zero. Custa-me a querer. Achas que o Porto não tem qualquer responsabilidade em todo este processo? Completamente, zero, acho eu. Pelo menos é o que eu acho. Agora, há aqui uma coisa que parece-me ser também fundamental. Acredito que haja aqui uma parceria mais forte do que só, como eu já ouvi dizer, o Futebol Clube do Porto só dava as camisolas. Acho que há aqui mais qualquer coisa, não é? Chegar aos equipamentos, por isso qualquer dia, olha, a equipa Benfica, vou comprar equipamentos ali à Feira de Carcavelos. Isto não é bem assim. Tem que haver ali algo mais. Agora, liberta o Porto desta situação, claramente. Mas esse algo mais não responsabiliza de alguma forma o Futebol Clube do Porto? O Futebol Clube do Porto tem uma parceria não tão ligeira de se entregar só as camisolas e os calções e mais qualquer coisa. Tem que haver algo mais forte. Também. Acho que há mais algo forte. E tem que haver. Agora, nesta questão de doping, dos responsáveis da equipa, escolhidos pela W52, salvo erro, acho que foram escolhidos por ele, isso é responsabilidade dele. Agora, o que é mais forte é o nome do Porto e o nome do Sporting. Claro que fica mal que a imagem do clube fica sempre beliscada como a do Sporting fica. Agora, acho que algo mais volta a frisar e convém relembrar isto do que dar só os equipamentos. E vamos também continuar muito atentos a este processo. Olhamos também, e em destaque nesta Liga de Ouro, da arbitragem, porque o Sporting contra-ataca o Benfica por causa das críticas sobre a arbitragem. O diretor de comunicação do Sporting diz que o Benfica faz sempre comunicados em caso de derrota ou de um objetivo não cumprido. Todos os lances desta jornada, lances polémicos, vão estar em análise nesta Liga de Ouro. A seguir uma curta pausa. Até já.